Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 156, módulo 12. O assunto: ligação de fontes elétricas em paralelo. Vamos lá? Nas últimas aulas, vocês, alunos, aprenderam como fonte de energia elétrica elas podem ser ligadas em série para obter uma tensão maior. Fonte de energia elétrica também podem ser ligadas em paralelo para obter uma corrente maior. Preste atenção, hein? Fonte de energia elétrica podem ser ligadas em série para obter uma tensão maior. Fonte de energia elétrica também pode ser ligada em paralelo para obter uma corrente maior. Nas figuras ao lado, observe com atenção as figuras. Nela mostramos duas baterias ligadas em série sobre uma carga. Na mesma figura, também está mostrando duas baterias ligadas em paralelo sobre uma carga. Estude cuidadosamente estes desenhos. Vocês, alunos, podem notar diferença entre o circuito? É uma pergunta. Vocês, alunos, podem notar a diferença entre este circuito, série e paralelo? Uma regra importante para verificar se fonte de energia elétrica está em série é que a mesma corrente ela deve fluir através das mesmas quando elas estão ligadas no circuito. Preste atenção, hein? A mesma corrente ela deve fluir através das mesmas quando elas estão ligadas no circuito, isto é, ligada em série. No entanto, vocês, alunos, poderão notar que num circuito ligado com fonte de alimentação em paralelo, que a corrente ela se soma. Observe bem. Regra importante para verificar se a fonte de energia elétrica está em série. A mesma corrente ela deve fluir através das mesmas. Regra importante: fonte de alimentação ligada em paralelo. A corrente elas se somam. Observe com atenção esta outra figura. Na figura nós temos um diagrama esquemático. Nesse diagrama nós temos uma fonte de alimentação de corrente contínua, representado pela letra U. Observe que temos ligado a esta fonte de alimentação três resistores, o R1, o R2 e o R3. Observe. Observe que eles estão ligados em paralelo. Quando a corrente sai da fonte, ela se divide. Ela se divide pela carga R1, R2 e R3. Observe que a corrente ela está sendo representada pela letra I. Observe então que essa corrente elétrica ela se divide em três ramos, conforme volta da carga para a bateria. Os ramos são parte de um circuito em paralelo. Aqui está uma outra regra importante para a fonte de energia elétrica ligada em paralelo. Preste atenção nessa regra. Toda vez que duas ou mais fontes de energia elétrica elas estão ligadas em paralelo e aplicadas no circuito, a corrente dessas fontes elas se somam. Preste atenção nessa regra. Toda vez que duas ou mais fontes de energia elétrica, neste caso bateria, elas estão ligadas em paralelo e aplicadas num circuito, a corrente dessas fontes de energia elétrica, ela soma-se. Esta mesma regra ela é aplicada a quaisquer parte elétrica ligada em paralelo. Revisando. Regra importante. Para determinar se a fonte de energia elétrica estão ligadas em paralelo. Toda vez que duas ou mais fontes de energia elétrica elas estão ligadas em paralelo, as suas correntes somam-se.
No circuito em paralelo da figura ao lado, observe com atenção. Você pode ver que a corrente que flui do terminal negativo das baterias combina-se numa única corrente. Observe a figura ao lado. Na figura ao lado, nós temos duas baterias que estão ligadas em paralelo. Observe que a tensão das duas baterias é a mesma, 12 volts. E a quantidade de ampere também, 200 ampere-hora. Como elas estão ligadas em paralelo, observe que a tensão ela é a mesma, 12 volts. Mas a quantidade de ampere, ela se soma, vai para 400 ampere-hora. Isso é como dois rios de corrente que se combinam para formar um rio maior. Quando vocês estão estudando um circuito para determinar se a fonte de alimentação estão em paralelo, existem duas perguntas que vocês, alunos, devem fazer. Preste atenção, hein? Quando vocês, alunos, estão estudando um circuito e para determinar se a fonte de alimentação estão em paralelo, existem duas perguntas que vocês, alunos, devem fazer. Primeira pergunta: as correntes elétricas que saem da fonte passam por várias cargas. Estas correntes, elas se dividem de modo que a corrente através das cargas soma-se. Ela é igual à corrente da fonte de alimentação? Preste atenção, hein? As correntes elétricas que saem da fonte, ela passa por várias cargas ligadas em paralelo. Estas correntes, elas se dividem de modo que a corrente através das cargas, ela soma-se. E essa soma, ela é igual à corrente da fonte de alimentação? Segunda pergunta: as correntes que deixam a fonte de alimentação combinam-se para formar uma única corrente? Se a resposta para estas duas perguntas, elas são afirmativas, as fontes de energia de alimentação, elas estão em paralelo. Uma diferença importante entre o circuito em série e o circuito em paralelo está na maneira como os terminais estão ligados. No circuito em série, o terminal positivo de uma bateria está ligado ao terminal negativo de outra bateria. No circuito em paralelo, os dois terminais positivos estão ligados junto e os dois terminais negativos também estão ligados junto. Positivo com positivo e negativo com negativo. Você liga as fontes de energia elétrica em série para obter uma tensão maior. E liga a mesma em paralelo se quiser que a fonte seja capaz de fornecer uma corrente maior. Preste atenção, hein? Ligamos as fontes de energia elétrica em série para obter uma tensão maior. Ligamos a mesma em paralelo se quiser que a fonte seja capaz de fornecer uma corrente maior. Porém, vocês, alunos, nunca devem ligar fonte em paralelo, a menos que ela tenha a mesma tensão. Isso é muito importante, hein? Vocês nunca devem ligar fonte em paralelo, a menos que elas tenham a mesma tensão. Na figura ao lado, mostramos o porquê. Observe a figura ao lado. A bateria de 12 volts no circuito da figura está forçando a corrente a fluir para trás, através da bateria de 6 volts. Isso irá descarregar a bateria com tensão maior e carregar a bateria com tensão menor, forçando uma corrente a fluir para trás. Se você carregar demais uma bateria, fazendo passar uma corrente excessiva em sentido inverso através da mesma, a bateria será danificada. Preste atenção. Se vocês carregar demais uma bateria, fazendo passar uma corrente excessiva em sentido inverso através da mesma, a bateria ela será danificada. Lembre-se desta regra que é muito importante.
Preste atenção. Nunca ligar fonte de energia elétrica em paralelo, a menos que elas tenham a mesma tensão. A mesma regra é aplicável a todos os tipos de fonte de alimentação. A intensidade da corrente que flui de qualquer fonte de alimentação, ela é determinada pela carga ligada entre os seus terminais. Se você ligasse uma fonte de alimentação a uma carga que exige mais corrente que a fonte de alimentação possa suprir, poderia então danificar a fonte de alimentação. Preste atenção nessa afirmação, hein? Preste atenção, aluno. A intensidade da corrente que flui de qualquer fonte de alimentação é determinada pela carga ligada entre os seus terminais. Se vocês ligassem uma fonte de alimentação a uma carga que exige mais corrente que a fonte de alimentação possa suprir, poderia então danificar a fonte de alimentação. No mínimo, a carga não iria operar adequadamente. Na figura ao lado, observe esta outra figura. Nela mostramos um caso onde a fonte de alimentação pode ser ligada em paralelo para obter maior corrente. Observe que na figura mostramos um sistema de partida num automóvel. Observe. Observe também que na figura mostramos um motor, que é o motor de partida de um carro, ligado em série com a bateria através de um interruptor. O interruptor está no sistema de ignição e é operado com uma chave. Quando a bateria torna-se velha, talvez não possa fornecer corrente suficiente para girar o motor de partida, pois esta já está no limite. Vocês, alunos, precisam de mais corrente. Então você liga uma outra bateria da mesma tensão em paralelo com a bateria do automóvel. Observe. Observe na figura que um cabo de ligação une os dois terminais positivo e o outro cabo de ligação une os dois terminais negativo. Observe a figura. Quando a fonte de alimentação estão ligados em paralelo, a tensão para a combinação em paralelo é a mesma que para uma fonte de alimentação. Observe. Observe esta outra figura. Vamos lá? Nela mostramos alguma coisa importante a ser lembrada, que foi dito nesta aula, acerca da fonte de alimentação ligada em série e paralelo. Vamos lá? Fonte de alimentação em série. Observe o diagrama. Duas baterias, E1 e E2, ligado em série. Observe que está ligado a uma carga. Observação. A tensão total é a soma da tensão das fontes de alimentação. Segunda observação. A corrente é a mesma através de ambas as fontes de alimentação. Terceira observação. As fontes de alimentação são ligadas em série para obter mais tensão. Muito bem. Vamos agora ao diagrama da fonte de alimentação em paralelo. Observe que nós temos duas baterias ligadas em paralelo. Positivo com positivo e negativo com negativo. Observe que está ligada a uma carga. Primeira observação. A tensão total é a corrente que é a tensão de qualquer uma das fontes de alimentação. Cada fonte de alimentação deve ter a mesma tensão. Segunda observação. A corrente total é a soma das correntes que passa através de cada fonte de alimentação. Terceira observação. As fontes de alimentação são ligadas em paralelo para obter mais corrente.
Preste atenção que eu vou fazer uma revisão. Fonte de alimentação em série. Tensão. A tensão total é a soma das tensões da fonte de alimentação. Fonte de alimentação em paralelo. Tensão. A tensão total é a mesma que a tensão de qualquer uma das fontes de alimentação. Cada fonte de alimentação deve ter a mesma tensão. Continuando. Fonte de alimentação em série. Corrente. A corrente é a mesma através de ambas as fontes de alimentação. Fonte de alimentação em paralelo. Corrente. A corrente total é a soma das correntes que passa através de cada fonte de alimentação. Fonte de alimentação em série. Finalidade. As fontes de alimentação são ligadas em série para obter mais tensão. Fonte de alimentação em paralelo. Finalidade. As fontes de alimentação são ligadas em paralelo para obter mais corrente. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.